Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois o meu comentário de hoje vai versar sobre as palavras de Jesus, lá 2000 anos atrás, quando ele disse que, abre aspas, na casa de meu pai existem muitas moradas, fecha aspas. E para início de conversa, todos nós sabemos que muito ainda se discute sobre a possibilidade de existir vida inteligente fora da Terra. A propósito disso, os nossos antepassados diziam que a olho nu, ou seja, sem uso de nenhum aparelho, poderiam ser contadas as estrelas do céu. Ao iniciar, porém, o estudo dos astros por meio de aparelhos mais sofisticados do que as antigas lunetas lá dos astronautas, dos astrônomos, o homem descobriu que o universo era um pouco maior do que ele imaginava. Aliás, a bem da verdade, bem maior. Ou melhor ainda, infinitamente maior. E no final dos anos 80 foram descobertas mais de 20.000 galáxias, até então desconhecidas. Hoje a ciência calcula que existam entre 100 e 200 bilhões de galáxias somente no universo observável. Mas a grande descoberta viria em outubro de 1998, quando o telescópio Hubble trouxe imagens que desafiam até hoje a compreensão humana. As lentes dessa fantástica máquina de fotografar trouxeram imagens de galáxias cujas luzes viajaram através do espaço simplesmente 12 bilhões de anos para chegar até nós, aqui na nossa Terra. Isso significa dizer, pasmem, que as imagens registradas pelo telescópio é uma fotografia, assim, digamos, tão antiga, de um passado tão remoto, tão distante, que segundo os astrônomos, quando a luz dela foi emitida, faltavam ainda cerca de 7 bilhões de anos para a formação da Terra e o surgimento do nosso sistema solar. Pois, fruto dessas descobertas da ciência, fica uma pergunta intrigante a respeito dos universos. E a pergunta intrigante que fica sem resposta é a seguinte: qual seria a razão de tantos astros e galáxias no universo? Seria somente para o homem brincar de descobrir ou para os enamorados fazerem juras de amor com o espetáculo das luzes estreladas? Claro, com certeza absoluta que não é nem para um e nem para outro caso. Pois que na criação de Deus tudo é precedido de um motivo útil, de uma razão de ser. Ainda que contra a vontade de muitos, à medida que os anos passam, vamos descobrindo na prática que o universo é ilimitado, não tem fim. Ainda que alguns cientistas insistam em falar nas
fronteiras do universo. Em face de todas essas descobertas da ciência, surge então a pergunta, até então sem resposta, para esta mesma ciência: será que estamos sós neste universo infinito? Será que o nosso planeta é o único astro a abrigar vida inteligente? E a resposta, para quem se digne a analisar o assunto sem fanatismo e emocionalidade científica e principalmente religiosa, é de que não. É claro, é mais do que claro, é cristalino, é mais do que, digamos, cristalino, é evidente que existe vida em outros astros neste espaço sideral sem fim. Muitos outros mundos que gravitam neste universo infinito, deverão ser habitados, inclusive por seres sem as mesmas necessidades de oxigênio, água e outros ingredientes necessários à vida que nós conhecemos. Será que não poderão existir mundos em que os seus habitantes conheçam, além das nossas conhecidas 3 dimensões? Gente, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando de ETs e nem de discos voadores. Por favor, não me entendam mal. Estou falando sobre a possibilidade da existência nesse céu sem fim, na possibilidade de existir vida em outros mundos. E aí eu pergunto, será que não poderão existir mundos em que a matéria não seja tão densa e grosseira como a que conhecemos aqui na Terra? Por que não? Se pensarmos que somos o único ser inteligente capaz de ser criado por Deus, estaremos comparando o Criador àquele padeiro que só sabe fazer um tipo de pão. Por tudo isso, não creio sinceramente que você acredite que a Terra seja o centro do universo e nem que a casa do Pai seja o paraíso. O mais lógico, sem dúvida, é que a casa do Pai a que Jesus se referiu seja o universo. Esse mesmo universo que o homem, a todo momento, fruto de novas descobertas, precisa refazer os seus cálculos do seu tamanho e a continuar nessa marcha, ele estará recalculando ainda daqui a 100 anos, a 1 milhão de anos e assim por diante. Talvez a partir daí possamos entender sem fanatismos, com clareza e sem diversas interpretações ideológicas, o verdadeiro significado das palavras de Jesus quando disse: na casa de meu Pai existem muitas moradas. Ou seja, a casa do Pai, como eu disse antes, é o universo em que as diferentes moradas são os infinitos mundos habitados que gravitam no espaço sideral e que oferecem aos espíritos habitantes de cada um deles moradas correspondentes ao adiantamento de cada um. Através dos ensinamentos nos trazidos pelos espíritos e contidos na vasta literatura espírita, sabemos que existem mundos com vários graus de adiantamento, tudo de acordo com o atraso ou o adiantamento das criaturas que neles habitam. E entre esses mundos que são as moradas a que Jesus se referiu, há os que são habitados por, digamos, seres inferiores a nós, habitantes da Terra, tanto na constituição física quanto moral. Há outros, porém, que são da mesma categoria, digamos assim, do nosso mundo, da nossa Terra, e outros ainda que são superiores a nós em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a materialidade impera absoluta, sobressaindo-se as paixões, sendo quase nula a vida no seu aspecto moral.
À medida, porém, que os seus inquilinos, seus habitantes evoluem, principalmente no aspecto moral, diminui, por via de consequência, a influência da matéria de tal forma que nos mundos habitados e adiantados, a vida é quase toda espiritual. Em outras palavras, quando um mundo evolui pelo progresso dos seus habitantes, estes passam em futuras encarnações a habitar escolas planetárias mais adiantadas e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Hoje a ciência sabe que somente na nossa galáxia, a Via Láctea, possui mais de 200 milhões de sóis a iluminar e dar vida a bilhões de planetas habitados por seres aprendizes, tanto quanto nós. Pois entre esses sóis está o nosso discreto e acanhado Sol. Digo discreto e acanhado se comparado com a maior estrela conhecida da ciência, a VY Canis Majoris, que é 2.100 vezes maior que o nosso Sol. Mal comparando, é mais ou menos como se a cidade de São Paulo fosse o nosso Sol e o planeta Terra fosse essa estrela gigante. Aliás, você sabia que cada estrela que vemos no céu em noites estreladas é um Sol com luz própria? Ou seja, é um Sol em que em volta dele orbitam planetas? Pois é. E por esses planetas, esses mundos espalhados pelo universo infinito, não pode possuir vida? Ou você acha que nesse universo sem fim, criado por Deus, somente a nossa ervilhinha chamada Terra possui vida? Não tem lógica. Exatamente por isso que a lógica, nos diz que, embora não vejamos esses mundos e nem tenhamos, apesar da nossa sofisticada instrumentalização, chegado até eles e nem sequer os visualizado, não resta nenhuma dúvida, pensando racionalmente e sem o ranço religioso, de que, flutuando nesse universo sem fim, existem mundos e mundos com diversos graus evolutivos, como, por exemplo, mundos primitivos, mundos berços das primeiras encarnações, como já foi, aliás, a Terra há milhares de anos atrás. Gravitando nesse espaço incomensurável, vamos encontrar mundos semelhantes ao nosso, ou seja, mundos de provas, de dificuldades e sofrimentos, tal qual hoje ainda é a nossa terra querida, onde não impera o absoluto o mal, mas se mistura, digamos assim, com o bem. Aliás, sobre a nossa terra, segundo a espiritualidade, estamos já em processo de transformação de um mundo de provas e sofrimentos para um mundo de regeneração, onde o mal deixará de existir, assim, não totalmente, mas o bem predominará sobre ele. Quanto tempo levará para essa transformação acontecer? Não sei. Aliás, ninguém sabe. Mas com certeza não será em 10 anos, 20 anos, 30 anos, claro que não. A lógica nos diz que levará gerações e mais gerações. Gente, por tudo isso, não tem absolutamente nenhuma lógica achar que existe vida somente na Terra. Com certeza deverão existir mundos em que o que para nós aqui é essencial, como a água, por exemplo, para eles não seja a água, e sim outro componente para a sua sobrevivência. Você não acha que tem alguma lógica nisso? Ah, outra coisa também. Será que
Quando Jesus se referiu às moradas da casa do Pai, ele estava se referindo somente aos mundos que compõem esse universo que conhecemos? Será que ele também, quando falou nas moradas do Pai, ele não estava incluindo os mundos existentes no universo espiritual? Ou será que você que está me assistindo aí do outro lado da telinha não acredita em vida após a morte? Sabemos que após o desenlace espiritual, ou seja, depois da morte do corpo físico, o espírito passa a viver em um outro plano, em uma outra dimensão, em um outro universo. Ou seja, ele passa a viver dando continuidade à sua existência imortal em um outro plano vibratório. E lá ele já não precisa mais do que precisava aqui para sobreviver. E lá também nos conta a espiritualidade superior, através das diversas literaturas espírita. Nesse outro universo, os espíritos formam, digamos assim, comunidades, grupos ou famílias, conforme as suas reciprocidades, quer dizer, de acordo com a lei de atração, conforme o estágio evolutivo de cada um. Em outras palavras, as muitas moradas da casa do meu Pai, conforme disse Jesus, estão relacionadas aos degraus evolutivos, seja em mundos materiais ou mundos espirituais, da longa caminhada do espírito, desde a sua criação simples e desprovido de conhecimento, até chegar no estágio de espírito puro ou angélico, que é, aliás, o destino de todos nós. Consoante essas informações trazidas pelos espíritos através das psicografias de médiuns sérios, compreendemos melhor a extensão das palavras de Jesus sobre a casa do meu Pai, que nada mais são do que os diferentes mundos desse universo que conhecemos, apenas uma ínfima parte. E as moradias em um outro universo, o universo do plano espiritual. As moradas são, digamos assim, mundos onde encontram-se os elementos de progresso de acordo com a necessidade evolutiva de cada espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Deus é perfeito em tudo, o que significa dizer que sempre, absolutamente sempre, estaremos habitando no mundo, na morada mais adequada à nossa evolução, ao nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. Se já alcançamos um desenvolvimento intelectual que nos permite compreender a vida além da matéria, com toda a sua transcendência, não nos acomodemos mais e busquemos de agora em diante e cada vez mais o melhor, aprender as lições de Jesus, nos esforçando em vivenciá-la no cotidiano de nossos dias, para nos transformarmos em seres melhores e dessa forma contribuir para a transformação do meio em que vivemos, pois só com a melhoria da humanidade, a Terra, que é uma das infinitas moradas da casa do Pai, se transformará em um mundo mais justo e mais prazeroso de se viver. Por isso, pense nisso. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cookie Casa Criativa. Agora juntos para lhe surpreender ainda mais.